Você já se sentiu como se ninguém na face da terra entendesse as suas boas intenções? Como se tudo que você fizesse na vida fosse visto com desconfiança pelas pessoas? Pois é, hoje eu quero mostrar para você uma verdade que eu encontrei escondida dentro do filme do Superman. E essa visão pode mudar a forma como você vê a rejeição. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. E desde quando eu comecei meu ministério, tenho visto Deus transformando vidas de maneiras incríveis. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma verdade bíblica que você talvez não tenha anotado ainda, mas ao perceber ela pode abrir os seus olhos de um jeito sobrenatural. Tá, vamos falar sobre o filme do Superman, mas eu já vou te avisando, esse vídeo não tem spoiler. Então se você não assistiu o filme, pode ficar tranquilo, porque eu não vou passar nenhum spoiler do filme nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Então o filme do Superman, ele chegou e já virou uma verdadeira guerra cultural. Uns dizem que esse filme é o mais woke de todos. Outros já falam que ele não foi longe demais. Mas sabe o que eu vi quando eu assisti esse filme? Eu vi uma parábola moderna, isso mesmo, uma parábola sobre Jesus, o que ele viveu há 2000 anos atrás. E nesse vídeo você vai entender por que essa história específica, ela pode transformar completamente a forma como você lida com a incompreensão. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai descobrir uma verdade bíblica que vai te libertar do peso da opinião das outras pessoas. Você pode ter certeza que você não vai ligar mais para o que os outros dizem sobre você. Então vem comigo. Então olha só, no novo filme do Superman, o Clark Kent, ele já é um herói quando a gente conhece ele na TV. Ele salva vidas, ele faz sacrifício, ele ajuda as pessoas. Mas ao invés dele ser celebrado, das pessoas celebrarem ele é questionado. O mundo não confia nele, o governo suspeita dele, as redes sociais conspiram contra ele. Mas quer saber o que me chamou a atenção de verdade? Não é só que ele enfrenta vilões. Ele enfrenta o cinismo, porque parece que a sociedade ela deixou de acreditar, ela não consegue acreditar que alguém ela consiga ser genuinamente uma pessoa boa. Mas veja comigo o que está escrito em João capítulo 1, no verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus ele enfrentou exatamente a mesma coisa. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para libertar e foi rejeitado. Os fariseus acharam que ele era perigoso. As multidões se revoltaram contra ele. Até os seus discípulos abandonaram e alguns duvidaram dele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por uma coisa assim semelhante? Você já passou por isso? Você já tentou fazer o bem para alguma pessoa e foi questionado pelas suas motivações? Você serve com amor e ainda assim é mal interpretado. Então se você passou por isso, você sabe, você sente a mesma coisa que Jesus sentiu. Tem uma cena no filme que me marcou profundamente. O Superman ele faz uma coisa que era certa, ele deveria fazer, mas isso que ele fez é distorcido completamente. E aqui eu quero dar os créditos para o diretor e para o ator que fez essa cena. Você consegue ver a dor nos olhos dele. Ele queria ajudar as pessoas, mas não era o suficiente. E isso me lembrou muito de algo que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 18. Pois veio João, que jejuava e não bebia vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí o comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Você consegue entender a diferença disso? Jesus ele mostrou que não importa o que você faz, sempre haverá quem critica você, sempre haverá alguém que critique as suas ações. João Batista ele viveu uma vida extremamente cativa àquilo que ele acreditava, e mesmo assim ele foi chamado de endemoniado. Jesus ele viveu uma vida equilibrada, participando de festas, de celebrações, e mesmo assim ele foi chamado de glutão. Então a verdade é que o problema não está no que ele fazia, o problema está no coração de quem julga, de quem aponta o dedo para aquilo que você está fazendo. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o problema não está em você, está no coração de quem não consegue reconhecer a sua bondade genuína. O filme do Superman gerou tanta polêmica que as pessoas perderam o ponto central, perderam a mensagem principal do filme, porque a não ser que você esteja vivendo numa bolha isolada lá em Marte, você não entende isso que eu vou te falar agora, mas nós estamos vivendo num mundo completamente polarizado entre direita e esquerda, e tanto a direita quanto a esquerda saíram brigando por causa desse filme, mas ninguém viu o coração dessa história. E isso foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus ele veio com amor eterno,
mas ele foi politizado. Isso mesmo que você entendeu. Jesus, ele foi politizado. Jesus, ele veio para servir e mesmo assim ele foi mal interpretado. Ele veio para salvar, mas ele foi crucificado. Mas olha só o que Jesus fez. Mesmo sendo rejeitado, ele não endureceu o coração dele. Mesmo sendo mal interpretado, ele continuou amando. E mesmo sendo crucificado, lá na cruz ele orou: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. E Paulo, ele entendeu isso quando ele escreveu Gálatas capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não é só uma palavra de motivação para alegrar o seu coração, é uma estratégia sobre como viver a sua vida espiritual. É o que te liberta da prisão da opinião alheia. Quando você entende que Jesus, ele foi rejeitado mesmo fazendo o bem, você simplesmente para de se surpreender quando essas coisas acontecem com você. Quando você entende no fundo do seu coração que o Filho de Deus, ele foi mal interpretado, você automaticamente para de se desesperar quando você é mal interpretado. Então eu quero ser muito sincero com você. Você não precisa da aprovação do mundo para continuar fazendo aquilo que é certo. Você também não precisa que todo mundo entenda a sua motivação para que você continue servindo. Você não precisa de ninguém te aplaudindo para que você seja obediente a Deus, porque a nossa força, ela não vem do reconhecimento humano, do que as pessoas dizem ou deixam de falar. A nossa força verdadeira vem da graça que Jesus teve por nós. Porque se ele nos amou quando nós éramos inimigos dele, e se ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, então eu e você, nós podemos amar os outros da mesma forma como nós recebemos esse amor de Cristo. Pouco me importa o que estão falando de mim, pouco me importa o que as pessoas falam ao meu respeito. O que importa para mim é o que o céu está falando sobre mim nesse momento. E Jesus, ele já andou nessa estrada, ele já pagou o preço da incompreensão. E agora eu e você, em união com ele, nós podemos fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Não porque isso é bom ou porque isso é bonitinho, mas porque isso é libertador. E se essa palavra, se essa análise do filme falou no seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esquece de se inscrever no nosso canal para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas com essa palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que Deus possa encontrar em nós um coração disposto a fazer o bem, mesmo quando nós não somos reconhecidos, e que essa verdade possa transformar a sua vida, assim como ela tem transformado a minha, dia após dia.